Quarta-feira, 23 de setembro de 2020, eu sou Alexandre Matias, começando mais um Climatias e hoje a obra tá... Como é que estão as coisas por aí? Espero que tudo bem, seguimos o frio, esse frio polar, fora de hora, plena primavera e... né? Chovendo, né? Bem ou mal, uma chuvinha sempre cai bem, chuva com frio não é necessariamente uma coisa boa, mas é sempre bom dar uma umedecida, né? Para não ficar nesse clima seco que a gente está vivendo. Espero que aí esteja tudo tranquilo. E aqui, como eu estava falando, né, a obra hoje assim, foi caso de alguns programas tentados e aquele momento você fala assim, será que eu ponho... Não dá, né, para pôr vidro, janela anti-ruído, uma grana isso aí, só por causa de uma porra de uma obra, né. Enfim, vamos torcer para que nenhuma estaca volte a ser batida aí nos próximos minutos e também que não tenha nenhum carro do ovo, carro da pamonha, né? Porque também hoje teve sua cota de vendedores mostrando que estão embaixo das casas. Olha aí, continua. Mas aí até dá pra tolerar. Quarta-feira é dia de seriado. Vou falar de uma série clássica e revolucionária ao mesmo tempo, vou defender aqui. E quarta-feira também é o dia em que eu abro a minha entrevista semanal, o programa Bom Saber, que nessa edição tem a presença do grande GG Albuquerque, que participa do programa contando aí não só da sua trajetória no jornalismo, né, ele que, pernambucano, começou a cobrir ali a cena independente do Recife, até que num dado momento ele começou a olhar e sacar que havia uma cena completamente à parte da cena dita independente que estava se movimentando por conta própria, né? Hoje que a gente rotula isso costumeiramente de brega funk, que é o funk feito no Recife, e ao mesmo tempo ele começa a perceber que isso está acontecendo em todo o Brasil, em todo o mundo, toda coisa do qual que é a música que toca nas periferias do mundo. E ele cria primeiro uma festa e depois vira um podcast chamado Embrasado, e que esse mês se transformou num portal. A gente vai falar um tanto sobre jornalismo cultural, sobre questões sobre eixo Rio-São Paulo, né, como algumas pautas são sempre as mesmas, e ao mesmo tempo falar sobre a trajetória desse jovem mestre. Né. O GG tem pouco tempo de atuação já, mas já dá para dizer que ele está aí fazendo história no jornalismo que cobre especificamente música, mas jornalismo cultural e jornalismo como um todo. Que é um dos temas da próxima temporada do Climatias. Né? Eu vou reforçar aqui, a partir do programa 201 a gente começa a terceira temporada, algumas novidades vão acontecer durante esses 100 próximos episódios, e a principal delas é a estreia de novos programas que tenham abordagem em relação à música e em relação ao jornalismo. Né? Isso tem a ver com cursos, né, que eu também já prometi aqui algumas vezes, e também conteúdo fechado para quem colabora com o meu trabalho também. Um sistema de financiamento que não seja o artesanal que eu uso hoje. Né? Se você quer colaborar com o meu trabalho e receber todo sábado de manhã uma newsletter com todo o conteúdo da semana seguinte em primeira mão, manda um alô lá no Trabalho Sujo por e-mail, @gmail.com. Se você mandar ainda hoje, você pode pedir para se inscrever na newsletter que eu disparo na quinta pela manhã. O Trabalho Sujo por e-mail. Mas aí tem várias novidades vindo aí nessa terceira temporada. E assim, eu achava que eu ia conseguir estrear mais um programa novo essa semana, mas não foi o caso. Polimatias ainda segue suspenso, e tem algumas novidades em relação ao esquema. Né? Viajar, que é o programa que eu fiz 2 vezes com o Bruno Natal, o Arnaldo Branco e o Gustavo Mini Bittencourt, que eu vou retomar aquela conversa ali de uma outra forma. Mas enfim, tinha mais uma coisa que eu ia falar antes de começar isso. Porque eu ia começar a serra bem na hora que eu vou chamar a minha convidada de hoje. Tinha mais uma coisa, vamos ver se de repente eu falo aqui alguma coisa e dá o tempo dessa serra parar de chiar. Eu não vou conseguir fazer, é exatamente isso.
a videoconferência esse fim de semana. Vamos ter que pular mais uma vez e provavelmente na próxima eu também trago mais um convidado para conversar com a gente. E aí, ó, vamos ver se a Serra parou, a Maquita parou, e aí eu vou chamar a Renata para dar suas dicas de quarentena. Diga lá, Renata. Oi, Matias, obrigada pelo convite para participar do Dicas de Quarentena. Separei uma listinha aqui para compartilhar hoje. A primeira coisa que eu fiz na quarentena foi mudar de país, né? Passei os últimos 7 anos morando fora e voltei para o Brasil no meio da pandemia. Não recomendo, mas então assim, a primeira coisa que eu fiz foi tentar colocar a vida em ordem na medida do possível. Depois disso, minha primeira fase da quarentena foi obsessão por plantas. Trouxe aqui até uma das minhas filhas para mostrar. Minha begônia imaculata, linda, maravilhosa. Sim. E é uma fase que está persistindo, né? Continuo aí me dedicando à jardinagem, que é algo que dá para fazer em casa mesmo, com semente de fruta que você come, enfim. Dá para fazer em casa de boa. A segunda coisa que eu comecei a fazer, que na verdade voltei a fazer, né? Foi bordar. Então eu tô bordando em tecido xadrez. Tô bordando insultos, né? Por aí vai. A ideia é transformar isso em pano de prato, talvez, não sei ainda. Vamos ver. Outra coisa que eu voltei a fazer, que eu sempre fiz, mas que agora eu tô fazendo mais, são zines, né? Esse aqui é o mais recente que eu fiz, inspirado na música Ladies, da Fiona Apple. E é uma coisa que dá pra fazer em casa super tranquilo, super fácil, só precisa de papel, caneta e tesoura. E, enfim, saber dobrar o papel, que também não é nada muito absurdo de fazer. Que mais? Livros. O melhor livro que eu li nessa quarentena foi esse livro aqui, ó. Kim Jeong, Born 1982, da Cho Nam-jo. Não sei se eu estou pronunciando correto, mas enfim. O livro conta a história dessa mulher na Coreia do Sul. Ela tem uma irmã mais velha e um irmão mais novo. E aí mostra a diferença de criação, né? Que ela e a irmã receberam da criação que o irmão recebeu e como isso vai impactar o resto da vida dela. E é muito maravilhoso esse livro, porque assim, embora Brasil e Coreia, né, estejam super distantes, essa sociedade machista persiste nos dois países. Enfim, então foi muito bom, foi um ótimo livro que eu li. Outro livro que eu amei foi esse aqui, In the Dream House, da Carmen Maria Machado. É um livro de memórias, né? E basicamente sobre um relacionamento abusivo que ela teve com uma das namoradas dela. E é um livro super fácil de ler, porque ó, os textos são curtos, os capítulos são curtinhos. Então foi super bom de ler, porque eu tô tendo muita dificuldade para ler durante esse período bizarro que a gente tá vivendo, porque falta foco, né? Então assim, acho que textos curtos ajudam. Pacas. E foi um livro que eu li super rápido, que nem esse da Kim Jeong. Em 2 dias eu li, foi muito bom. Agora, um livro que eu comecei a ler e tô demorando ainda, porque, enfim, como eu disse, falta foco, é esse daqui, The Memory Police, da Yoko Ogawa. E também maravilhoso, li pouquinho, mas o que eu li eu já amei. É a história de uma comunidade no Japão, acho que é no Japão, não cheguei lá ainda, onde existe uma polícia da memória, que fica responsável por apagar todos os registros de alguma coisa quando essa coisa desaparece. Então, por exemplo, o pai da protagonista, ele trabalha com pássaros. Com pássaros, acho que é. Esqueci o nome certo, mas enfim. Aí ele morre e a polícia da memória baixa na casa dela para destruir todos os livros dele sobre pássaros, todos os registros. E os pássaros também somem dessa comunidade.
Então estou gostando bastante, embora eu ainda esteja bem no comecinho. Sobre seriados, o melhor seriado que eu vi nessa quarentena foi I May Destroy You, da Michaela Coel. É um seriado super pesado, né, sobre estupro, abuso, assédio, enfim, é difícil de assistir algumas partes, mas é muito, muito bom, vale muito a pena, super recomendo. Também assisti Normal People, inspirado no livro da Sally Rooney, gostei bastante também. O documentário do Beast Boys, da Apple, também super vale a pena. E eu tô reassistindo The Office também, mas dessa vez eu comecei pela temporada, acho que temporada 4, quando o Jim e a Pam já estão namorando, porque eu preciso de histórias felizes na minha vida. Então por isso que eu comecei da metade e não do começo. E acho que é só. De novo, obrigada pelo convite. Espero que vocês estejam seguros e saudáveis. E obrigada de novo pelo convite. Obrigado, Renata. Ótimas dicas. E I May Destroy You, hit da segunda temporada do Climatias, né? Se a primeira temporada teve os hits, o livro do Davi Copenaua, e o livro do Ailton Krenak e o Midnight Gospel, né? O seriado do Netflix. O I May Destroy You tá disparado aí, sabe? Tá aí na minha fila. Um dia eu dou uma olhada. E sem querer aí calhou de... A Renata comentou que está revendo The Office. Eu vou puxar aqui, não propriamente The Office, que é até uma série que vale falar. Eu já falei aqui uma vez do The Office em inglês, mas não falei do americano. Mas eu vou falar de uma outra série. Deixa essa relíquia. É uma série que mudou a história da TV como a gente conhece hoje. Uma série que já pode ser considerada um clássico, apesar de se esticar mais do que deveria, mais do que como série, e sim como franquia. Eu estou falando de 24 Horas. Eu achei esse aqui é o DVD da quarta temporada. Eu não sei se vocês mais jovens têm a memória disso. Vocês que foram criados no Netflix, que lembram como era um DVD com todos os 24 episódios desse seriado. E por aí vai, tá? Que coisa, né? Olha. Essa aqui é a terceira temporada, que não é grande coisa, assim. Na verdade, vou contar um pouco a história do 24 Horas, caso você não saiba. Ou seja, novo para saber, ou simplesmente ignorou na época. Essa série, ela conta a história do Jack Bauer, né, que todo mundo conhece, uma versão norte-americana do James Bond, né, no sentido de ser um espião, um agente secreto que a toda prova, fazendo coisas, né, justamente eu fiz a comparação com o James Bond, porque o James Bond é um agente inglês, né, então tem toda uma fleuma que o Jack Bauer não só não tem, como o Jack Bauer também é conhecido por torturar todas as suas vítimas, submeter pessoas a situações completamente constrangedoras e violentas, né, para conseguir o que ele quer. Ele é fruto direto ali da época do Bush que a gente está vivendo. Ele é o avô do Capitão Nascimento, tem a semente do fascismo plantado nele. A série estreia poucos meses depois do 11 de setembro, inclusive. Toda a questão dos Estados Unidos vítima da guerra contra o terror é uma pauta constante. Mas ao mesmo tempo, né, tem todo esse lado que, tipo, todo o que você não deve assistir 24 horas. Né? Toda essa questão belicista, a questão do imperialismo norte-americano, né, que a maioria das obras que vem de lá tem essa questão, né, de como passar a lógica cultural deles pra gente. Mas o 24, isso é mais acentuado, né? Mas ele tem a questão estética, né? Primeiro que ele cria esse conceito de uma série em tempo real, que mais do que simplesmente toda a ação se passa durante um dia, né? É um dia de cão que o cara
atravessa 24 horas ali que o cara não consegue pregar o olho, não consegue nem ir no banheiro, né? Correria total, mil coisas acontecendo, tudo no limite. Esse era o mote, né, da principal da série, que a gente assistia a série como se ela, se você assistisse depois que ela era lançada em DVD, depois que ela terminava os seus 24 episódios, que era mais ou menos a média de episódio por temporada, né, não custa dizer isso, que é a HBO que estabelece de 10 a 15 episódios como uma média mais razoável, ali naquela mesma época, né, Sopranos, que é o divisor de águas da HBO, é estreado em 99, no ano 2000, se não me engano, mas a Fox, né, que acaba por conta do próprio 24 Horas e outros programas que eles tinham na época, se tornando uma das principais emissoras dos Estados Unidos na primeira década do século, tem volta a trabalhar com esse formato, volta não, né, continua trabalhando com esse formato de 20 e tantos episódios e por conta da natureza do seriado, estabelecem que são 24 episódios como cada episódio tem 1 hora, e aí tem também uma outra mudança, que nem tinha comercial, né? Aos poucos, o Sopranos, por exemplo, ele abole comercial também, é outra mudança que acontece, né? Você tem um episódio de 1 hora, que 1 hora acontece TV, passa na TV, né? Então você não tem break de comercial, enquanto 24 horas ainda tinha, e tinha justamente a contagem do relógio, naqueles momentos que o Jack Bauer conseguia ir no banheiro. Mas a questão não é só a questão do tempo. 24 horas aos poucos ensina algumas coisas pra gente, como espectador. Primeiro, que você consegue acompanhar várias narrativas paralelas que não necessariamente vão se encontrar tão cedo. Né? Narrativas que, inclusive, às vezes algumas não sabem da existência da outra, e isso quebra um padrão que a TV achava isso, né? Quem assistia, fazia televisão até o final do século passado, tinha uma lógica que se você não confrontasse os personagens diretamente logo, o público ia ficar desinteressado, que as pessoas não iam conseguir acompanhar, que elas não iam ter cabeça para acompanhar 3 ou 4 histórias diferentes, sendo que cada uma dessas histórias podia ser um seriado. Então, vamos interligar tudo. Às vezes as histórias eram interligadas, mas em muitos casos não. E em muitos casos a história aparecia no meio da conversa. Estava ali na 6ª hora e aparecia uma coisa nova. E também uma outra coisa que é tirar o aspecto de estúdio que os seriados tinham. Ele trabalha muito com luz natural, com câmera na mão, tem muito movimento, a edição é muito rápida, tem uma pressão, uma tensão que a gente sente até hoje, né? Você vai comparar, é a série que determina o ritmo, não só dos seriados, né? Mas dos filmes de ação a partir dali, sabe? Tem uma coisa que na virada do século eles conseguem colocar uma pilha que tem a ver com aquela trilogia, não, acho que hoje já é tetralogia ou pentalogia do Supremacia Bourne, o novo James Bond do Daniel Craig, a maioria dos filmes de ação de hoje em dia tem um ritmo, né? Você vai comparar inclusive Duro de Matar, que é um outro clássico nesse gênero, né? O gênero de filme de ação é um gênero bem menosprezado, né? Um dia eu até falo mais um pouco sobre isso. Mas o Duro de Matar ainda tem um ritmo mais lento se você compara com 24 horas, e por mais que tenham histórias paralelas, as histórias estão se conversando, não é uma coisa tão distante. A série de uma certa forma se gasta com o tempo, né? Ela chega a ter acho que 7 temporadas, mas ela desgasta principalmente na 4ª temporada, que aí desanda de um jeito, putz, nada a ver. Ela vai indo bem, assim, a primeira e a 2ª temporada tem ritmos, tem reviravolta, tem personagem que você não esperava que aparecesse, tem novos personagens sendo construídos na sua frente, grandes vilões. A 3ª temporada, que é essa aqui que eu trouxe a caixa, eu não achei, pior que eu tenho ainda outras caixas do 24 horas, mas na arrumação aqui de casa eu não consegui chegar nelas. A 3ª temporada já dá uma queda, a 4ª é bem ruim. Mas a 5ª temporada é a melhor temporada de 24 horas, é a melhor disparada, assim. É uma das melhores coisas que eu já vi na TV
nesse formato, nesse gênero, né? Essa coisa de ação, espionagem, terrorismo, contra-terrorismo, coisas que são clichês hoje, mas muito bom. E aí, na época eu não sabia, porque nem existia, mas descobri que quem é o responsável pela quarta temporada é um cara que chama Howard Gordon, que é o cara que depois vai fazer o Homeland. Homeland, inclusive, que é uma série que desanda, né, num determinado ponto e depois retoma, e muita gente fala assim, cara, é muito boa, né? Depois, acho, da quarta temporada, tipo, uma série que foi me deixando nervoso de vergonha, sabe? A primeira temporada é muito boa, a segunda temporada, estou falando do Homeland. A segunda temporada, que é herdeira direta, né? Justamente pelo fato do cara ser produtor de 24 horas. Mas as sacadas que ele coloca em ação no Homeland já estavam plantadas em 24 horas. Muito bom. A sexta temporada já faz água, a sétima não funciona, e aí qual é o problema? A partir da sexta temporada, a Fox começa a tratar o 24 horas como panaceia para todos os seus males. E começa a cogitar várias coisas. Tipo, há um momento de febre de 24 horas. O Jack Bauer realmente é um personagem pop de grande estatura. Um cara que hoje está aí no... Pode não estar sendo lembrado, mas já já tem um revival. E assim, parêntese rápido, mas não menos importante. Kiefer Sutherland, uma das grandes atuações da carreira dele, foi uma série que colocou ele num outro patamar de atuação. Ele era visto como o garoto lá do Conta Comigo, que conseguiu fazer aquele filme com a Julia Roberts, né, Linha Direta. É legal, né? Filho do Donald Sutherland, que massa. Não. Quando ele vira o Jack Bauer, ele assume um outro nível de atuação e um outro nível de importância na história não só da televisão, como do cinema. Também é importante falar isso, que é justamente o fato de ser estrelado pelo Kiefer Sutherland, que era um cara que nasceu no cinema, né, deu um patamar diferente, porque era uma época em que televisão e cinema eram dois universos completamente diferentes, e tipo, a televisão era a segunda divisão do cinema, né? O pessoal do cinema não dava bola. O fato do Jack Bauer, um ator que fez sua reputação no cinema, ser protagonista de uma série de TV, também quebra isso. Só que aí o que acontece? Como o negócio virou um fenômeno e todo mundo foi atrás, né? E aí videogame, quadrinho, sabe? Gerou tudo quanto é tipo de coisa, uma expectativa em relação à próxima temporada, especulação, fanfiction, né? Um monte de características, de qualidades características de um fenômeno. Né? Isso fez com que a Fox começasse a forçar a barra. Ao mesmo tempo estava rolando o Arquivo X, né? O Arquivo X ainda conseguia sobreviver e essa forçação de barra começa pensando... aliás, o Arquivo X era anterior, não, na verdade, desculpa. Tipo, eles até coexistem numa determinada época, mas quando o Arquivo X já está numa decadência. Mas o fato é que a Fox tenta reviver o Arquivo X fazendo um segundo filme, né? Eles já tinham feito um primeiro filme nos anos 90, e eles tentam fazer depois, e com isso inventa a história do filme, de ter um filme do 24 horas. Tem uma outra questão que acontece, que em 2007 tem a greve dos roteiristas, né? E aí é uma coisa que também muda a história da TV nos Estados Unidos. Várias séries têm que suspender sua produção, porque não tem mais história para ser contada, né? Os roteiristas ganham lá, e com isso algumas séries perdem temporadas inteiras, perdem vários episódios. E a sétima temporada, que seria uma história que o Jack Bauer vai para um país africano, ela se transforma num filme, Resurrection, acho, 24 Ressurreição. Um filme que já é fraco, tem lá seu valor, uma ou outra coisa, mas não dá para comparar com a ideia original. E aí eles tentam fazer o tempo todo, vai vir um cruzamento do Jack Bauer com 24 horas com Duro de Matar, vamos fazer mais um outro spin-off, saca? E é uma série que toda vez que você vê, você fala assim, lá vem o Jack Bauer. E ele acabou cansando, saca? Eu acho que as pessoas pegaram um bode por conta desse excesso da forma como a Fox tratava isso. Hollywood no talo, né? Toda essa coisa do mocinho e bandido, tem toda a questão sobre tortura, tem também sobre
racismo, islamofobia, mas ao mesmo tempo tem o primeiro presidente negro, né, na TV, antes do Obama, um personagem incrível, inclusive, um ator ótimo, várias atuações boas, vários personagens memoráveis, enfim, vale muito a pena. Eu não sei se eu sugiro pular episódios, né? Mas eu sugiro que assista a primeira temporada, está em algumas plataformas de streaming, acho que no Amazon Prime. Eu acho que vale aí também por uma questão de nostalgia, né? Aquela coisa da gente, você que viu a série, de repente volta nessa série só para deixar rolando, saca? Não necessariamente você vai assistir e reata aí, faz as pazes com Jack Bauer e volta a sacar bem ou mal a importância do cara, certo? Se você gostou do vídeo, dá like, assina aí o canal, caso você não tenha assinado. Estou terminando aqui mais uma edição do Climatias. Aperta aí o sininho, era isso que eu ia falar. Se você aperta o sininho, mais tarde você vai ficar sabendo de quando eu colocar no ar para todo mundo assistir a entrevista com o GG Albuquerque. E é isso, né? O frio chato, a obra conseguiu segurar um pouco a onda. Aí, mas sabe como é, né? Amanhã tudo de novo.